aí o capítulo 16 de Romanos, das mulheres que cooperaram com Paulo no avanço do reino. A gente também pode pensar, por exemplo, em Filipenses, capítulo 4, onde ele cita Evode e Sintique, que foram cooperadoras no trabalho ali naquela cidade. Então, de fato, há várias personagens que nos mostram atuação assim, atuante, se assim eu posso dizer, no ministério. Pegando essas informações dessas mulheres atuantes no ministério, o pastorado feminino, né, falando agora algo mais claro, ele faz parte do ministério da mulher? Ele é bíblico, o ofício de ser pastora? Não, porque nenhuma dessas mulheres que vem desde o Antigo Testamento construindo um caminho ministerial, né? A gente vê Débora, a gente vê Hulda, nenhuma dessas mulheres ocupou um ofício pastoral. Elas tiveram papéis de liderança, são coisas diferentes, mas elas não ocuparam o ofício pastoral. Então, nós precisamos diferenciar, né? E eu procurei pontuar essa diferenciação. No caso das mulheres que são arroladas no Novo Testamento, que é o contexto eclesiástico, né, onde a gente opera hoje, eu sou dispensacionalista, então eu entendo essa diferenciação entre Israel e igreja, bastante delimitada. O contexto em que a gente vê essas mulheres todas atuando era um contexto de intensidade de trabalho, elas são chamadas de cooperadoras, ou alguém que trabalha ao lado, né, operar ao lado. Mas Paulo não parece dar para elas nenhum tipo de posição de poder na igreja. Eu penso, pastor Leandro, que existe ainda no nosso coração, e eu acompanho o Luiz Saião nessa posição, existe muito um coração de Roma ainda no nosso coração, na nossa tendência de pensar. O que é esse coração de Roma? O desejo por poder. Muitos de nós queremos o ministério porque ele pode representar algum tipo de plataforma de exposição. Então, eu não estou dizendo que todas as mulheres que querem ou almejam o pastorado têm esse desejo, essa sede de poder desenfreado. Não é isso, mas algumas podem apresentar isso. Uma necessidade de terem um título para poder apresentar uma plataforma. Né? Mas eu entendo também que o desejar algo que Deus não tem para nós representa, num certo sentido, o nosso coração, desejoso de galgar espaços, e que precisa ser trabalhado pelas Escrituras e pelo Espírito do Senhor para nos mostrar qual é o nosso nível de influência, porque influência é diferente de poder, né? E é o que eu vejo exatamente ali nas descrições de Paulo. Todas eram mulheres que em algum momento exerceram influência, né? Eu posso pensar, por exemplo, Priscila. Priscila foi uma mulher excepcional. A própria maneira como ela é biografada é muito interessante, porque ela parece que está sempre numa posição de fazer diferença no lugar onde ela chega. Fosse em Corinto, fosse em Éfeso, fosse em Roma, terminou o ministério dele, ela e Áquila, ajudando Timóteo, de novo em Éfeso. Ela está sempre numa posição de exercer um papel de abençoar os lugares onde ela está. E ela é colocada numa posição de proeminência, mas ela nunca é chamada de pastora. Ela exerce um pastoreio, inclusive para o próprio Paulo, porque ele diz que ela abençoou muito a vida dele. E assim, outras pessoas. Febe é chamada de diaconisa, uma discussão, tem N artigos discutindo se ela era diaconisa no sentido de cargo na igreja, aquela discussão de Tito 2, de 1 Timóteo 3, ou se Paulo está dizendo que ela diaconava, ou ela servia, ela ministrava. Então, é delicado o assunto, mas algumas coisas já estão pontuadas. O ministério, no sentido ofício, eu não entendo como sendo legado a nós mulheres. A irmã acha que uma igreja que tem pastoras não é uma igreja sadia? O que eu acho, na verdade, não importa muito, mas Deus diz que não é, não. Por quê? Porque há uma quebra de princípios, né? A minha pressuposição é que Deus instituiu uma hierarquia
que é essencialmente masculina nas posições de presbítero, pastor. Então, uma igreja que tem uma liderança essencialmente feminina, ou predominantemente feminina nessa posição, é uma igreja que sofre uma inversão de valores. Uhum. Deus não abençoa? Complicado falar, porque Deus é tão misericordioso, né? Sim. Que muitas vezes ele poupa o povo de maiores consequências, mas elas virão num certo momento, porque toda vez que a gente distorce o padrão de Deus, a gente está pecando contra Deus. Verdade. Então, não devemos só contar com a misericórdia, mas temos que ter um coração obediente. Então, sim, eu acho que eu penso que uma igreja, segundo as Escrituras, que tem uma mulher na sua liderança absoluta, ela tem grande chance de ser uma igreja muito doente. Uhum. Nós não medimos os valores bíblicos pelos resultados, pastor. Pode até ser uma igreja cheia de gente, Sim. né, que está lá bombando, que tem um ministério de internet e tudo mais, mas os resultados, essa visão pragmática, ela tem um problema de pressuposição, que o pragmático diz, se deu certo é porque está certo. Sim. Mas a gente vê muitas vezes na Bíblia situações históricas que deram certo, por exemplo, o reinado de Jeroboão II, em Reis. Ele era um rei absolutamente ímpio, reinou 58 anos e prosperou, Israel prosperou absurdamente, economicamente. Não, é porque Deus está abençoando. Não, Deus estava gerando espaço para que a queda fosse muito mais profunda. Exatamente. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa política pragmática de que, mas Deus está me abençoando, está dando tudo certo. Irmão, se você está desobedecendo as Escrituras, não está dando tudo certo. Uhum. Você está criando um reino que é seu, e Deus não disputa poder. Ele vai deixando, dando corda lá no Salmo 86, diz que Deus deixou as pessoas realizarem os sonhos do seu coração e amargou o seu coração. Então, eu recomendo que, se você está vivendo uma realidade dessas, faça o estudo bíblico primeiro, tenha convicções teológicas sólidas sobre liderança de igreja, e depois você tem que se posicionar em relação a isso, para você, para sua família, será que é o melhor lugar? E ore, porque também a gente ir lá e quebrar tudo não é o caminho de Deus. A gente precisa ter sabedoria para ter um confronto, uma conversa, um entendimento, e chegar a convicções. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que se aprova, que não se condena naquilo que aprova. Está em Romanos 14 isso. Então, a nossa consciência tem que ser, nessa área, construída pelas Escrituras, e a gente precisa ter uma ação que seja coerente para que Deus abençoe, né?